Pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Sávio Nascimento, sou atualmente auditor da Controladoria Geral da União, sou autor de alguns livros na área de concurso público. Na área do direito eu destaco o livro de responsabilidade fiscal, que é um tema do direito financeiro que transversaliza diversos outros, principalmente o direito administrativo, certo? E sou palestrante de direito administrativo no governo federal. Feita essa breve apresentação, vou apresentar agora o programa do curso de hoje. Nós vamos falar de 3 temas. Poder de polícia, certo? Poder de polícia, que é um dos tipos dos poderes da administração. Aí depois a gente vai falar de serviço público. Serviço público. E por último a gente vai falar em responsabilidade civil. Responsabilidade civil do Estado. Do Estado. Cuidado que não é da administração, tudo bem? Aqui já fica uma precisão vocabular, que é muito exigida em edital de licitação, tida por adequação vocabular. Muito na prova discursiva e principalmente na prova de tribuna, na prova oral. Tudo bem? Quando a gente fala do Estado, geralmente é um assunto do direito constitucional, certo? É quem tem uma personalidade jurídica, ele tem um CNPJ. Por exemplo, vai entrar com ação contra o Estado de Goiás. Na qualificação, propor ação de indenização em face do Estado de Goiás, inscrito sob o CNPJ tal. Você pode perceber que nas petições é muito comum isso, né? E aí você coloca o endereço e termina a qualificação. Então, aqui a gente está subindo para uma via de ente político. Só que a gente está estudando um assunto que é o braço do direito constitucional. Isso é o direito administrativo. É o que é fazer a operacionalização, a execução. Então, se ele colocasse aqui, ó, responsabilidade civil da administração, ia ter uma imprecisão, porque ia pulverizar. Vamos imaginar o Poder Executivo. O Poder Executivo tem diversas secretarias, tudo bem? Elas são órgãos são entes personalizados, certo? Aí, para você fazer um aspecto simples e a representação né, política desse somatório de órgãos, a gente vai e volta para o nível político. Aí a gente já resume aqui na Constituição, volta para o direito constitucional. Tanto que a raiz de todas, né, a origem de todos esses temas de direito administrativo também vem da Constituição. Por isso que a gente fala de direito constitucional administrativo. E ele é principalmente previsto entre os artigos 37 a 41 da Constituição. Tudo bem? Então, feita a apresentação do professor, superado aqui o fluxo, né? O fluxo de temas do direito administrativo. E aqui é interessante, pessoal, que aqui ele pega uma técnica muito comum na administração, que a gente chama de planejar, executar e controlar, certo? E detalhe, todas as leis são feitas nesse fluxo. Um exemplo é a própria lei de licitações e contratos. É um tema muito recorrente na prova do Ministério Público, tudo bem? Então já fica uma dica aí para vocês. As primeiras partes da lei, ela vai se voltar a aspecto de planejamento, certo? Vai definir prazos, definir quando compra direta, quando a compra ela não é inviável no mercado, que é o monopólio legal definido ali no artigo 25, certo? Que chama inexigibilidade. E depois, ela vai vir e começar a falar questões de execução. A execução, estrito sensu, é quando o contrato ele é celebrado. Aí dá-se um ato administrativo que é a ordem de serviço e começa, por exemplo, uma empreiteira começa a fazer uma obra ali, certo? Fazer o que? Uma atividade material. Caso esse processo licitatório ou esse prestador de serviço, essa empreiteira, ele venha cometer algum ato ilícito, certo? Ele não está em conformidade. E cuidado que hoje tem um tema muito em voga na cidade que chama compliance, que vem do inglês to comply, que é estar em conformidade, certo? Então, nesse sentido, a gente vai vir para essas sanções, certo? Então, tem sanções que estão previstas no contrato, devem estar previstas no contrato, e também, caso essa conduta ela seja considerada a um nível de relevância,
A lei de licitações também, ela é uma lei penal extravagante, certo? Está no final da lei ali. Então, ela segue esse fluxo, assim como todas as outras leis. Plano, execução e controle. Tudo bem? Isso é uma técnica de interpretação, de hermenêutica, tá? A gente associa as leis com um documento internacional que chama ISO 9001. É da onde vem essa ferramenta que chama PDCA. To plan, to do, to act e to check. É planejar, executar, agir e controlar, em resumo. Tranquilo até aqui? Então, a gente está seguindo esse fluxo aqui, tá? Então, vamos já começar a abrir a mens legis. O que significa? Plano. Ok. Poder de polícia. O que é o poder de polícia? Geralmente, quando a gente fala no senso comum, a gente fala de poder de polícia, a primeiro momento, a gente cria uma imagem que é aquele policial militar com uma farda, com um capzinho, que tem, né, uma arma aqui no seu coldre. A gente associa sempre a essa polícia militar, de primeiro momento, certo? Mas a gente vai ver adiante que esse poder de polícia, ele é um tanto quanto amplo, são diversas atividades. Por exemplo, o corpo de bombeiros, ele tem poder de polícia. Quando ele vem nesse prédio, em outro prédio, e faz uma atividade preventiva de verificar as condicionantes preventivas de incêndio. Certinho? Tudo bem? A vigilância sanitária, quando ela chega num restaurante e vê que tem alimentos em putrefação, e ela vai e retira esses alimentos do consumo, ela está beneficiando o consumidor. E ela está agindo com um poder de polícia. Então, a gente já verificou aqui que já tem mais 2 órgãos, certo? Que executa o poder de polícia. Então, no senso científico do direito administrativo, ele é um tanto quanto amplo. Por que eu estou dizendo isso? Uma banca muito famosa, o CESP, ele trabalha muito essa dualidade. O que é o senso comum? O que é o senso científico? O que você estuda numa doutrina é a ciência direito, e é isso que você tem que levar para a prova. Tudo bem? Então, poder de polícia, ele tem uma definição legal, e ele também tem uma transversalização no direito tributário. E eu vou abrir aqui o Código Tributário Nacional e apresentar para vocês. Inclusive, é um assunto que foi até discutido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, apresentado aqui o poder de polícia. Para a gente falar do poder de polícia, ele é uma espécie de um gênero. Esse gênero é o quê? É o poder da administração, certo? E esse poder são o quê? São prerrogativas. São prerrogativas que é como se fosse esse degrau aqui, ó, que coloca a administração pública no nível de superioridade em relação ao administrado. Ele é igual um degrau mesmo. Ele é o que? São colunas que sustentam, que dá essa elevação. Por quê? Para a gente atingir em prol público, oferecer uma atividade em prol de todos, eu preciso de ter o quê? Uma superioridade. Então, onde vem os poderes? Então, em resumo, em uma palavra, prerrogativas. E nós estamos no âmbito de direito público, é o regime publicista, tudo bem? Estamos falando da Constituição Federal e do direito administrativo constitucional aqui, até o momento. Então, esse é o regime publicista, né? Ok. Conferidas aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance seus fins. Aqui já está um exemplo de finalidade do Estado, certo? Então, o interesse público, que já está ali, é um meio para um fim. Então, a gente já tem uma relação. Então, olha aqui, ó, o poder, ele é um plano, mas ele é o quê? É o meio. O STF, inclusive, ele tem uma decisão sobre teoria dos poderes implícitos. O que ele diz? Que quando a lei dá uma atividade para ser feita, é porque na mens legis interpreta-se que ele tem os meios para se chegar àquela finalidade. É um caminho, entendeu? Então, é um meio para um fim. E quanto a fim, a gente sabe aqui que nós temos um dos fins, é o serviço público, tá? Pessoal, para a gente aqui agora, serviço público é SP, tudo bem? Abreviar, mnemônica, fazer essas combinações é muito importante para a sua eficiência mental, para a sua economia de gatilho de memória. Então, aqui já tem um fim. E esse fim no serviço público, ele é também tratado dentro de um princípio, que está no artigo 37, que é o princípio da impessoalidade. O Celso Antônio, o doutrinador Celso Antônio, o CABM, ele diz que uma das vertentes da interpretação do princípio da impessoalidade é atingir a finalidade pública. E uma das finalidades públicas é o quê? Eu ter um poder
para eu entregar energia elétrica, entregar transporte de qualidade, entregar água potável, retirar o esgoto, certo? Entregar o quê? Utilidades para isso. Então, vocês entenderam já uma relação entre poderes e serviço público? Sim? Que bom. Tá, a gente vai tratar aqui um poder específico, uma espécie, mas tem que ser avisado que nós temos alguns outros poderes. Aqui eu destaco o normativo, certo? Ele também está na seara do plano, porque ele é o quê? Ele vai dar um meio, ele vai orientar uma conduta. Então, dentro do plano aqui, a gente tem uma norma, que é esse documento aqui. Temos também o poder hierárquico, certo? Eu acabei de falar de uma escada, né? E o poder hierárquico, ele pode ser representado visualmente por um mapa muito usado na administração, que chama organograma, certo? Nos sites é muito comum, quando a gente olha naquele quem é quem, no institucional, a gente verificar essa questão aqui do poder hierárquico. E ele tem uma relação de verticalização, certo? Uma relação de verticalização. Ok? Poder disciplinar. O poder disciplinar, ele ocorre quando você tem um vínculo, certo? Você tem... Aqui ele é uma das decorrências do poder hierárquico. Você tem, no artigo 141 da Lei 8.112, ele dá lá as alçadas, as competências de quem cabe impor as sanções disciplinares. Então, você tem um superior, certo? Você tem aqui um subordinado, e você tem entre eles um vínculo. Um vínculo. Esse vínculo aqui, isso aqui não é a lei que a gente falou? Eu vou trazer aqui, ó, nesse caso que eu coloquei, é a Lei 8.112, de 91. É isso mesmo? Se não for 91, é quase, tenho quase certeza. Tá? Então, quando a gente tem um vínculo legal, aí eu vou ter o quê? Um veículo, um condutor, um motivo legal para aplicar o poder disciplinar. Uma pergunta que se fazia, que é muito comum antigamente nas provas de magistratura, era que quando a administração pública contrata por licitação um fornecedor, e lá tem a cláusula das sanções, e ele vai cometer uma infração contratual, ele está afrontando a disciplina contratual, esse fornecedor? O que vocês acham? Então, é poder disciplinar que se aplica ou é poder de polícia? Ele sempre ficava. E aí? O que vocês acham? Pessoal, nesse caso é poder disciplinar, certo? Porque quando o vínculo é específico, aí eu vou desenhar aqui também. Esse aqui, ó, eu vou até colocar nomes aqui. Obrigado pela participação, tá? É um superior hierárquico, que vem do poder hierárquico, que é esse mapa aqui. Aqui, eu vou colocar subordinado, porque esses são os nomes adequados quando a gente fala de poder hierárquico, tudo bem? Agora aqui, ó, se o meu vínculo, vou colocar um documento aqui, e vou colocar aqui agora, ó, contrato administrativo. Contrato administrativo, certo? E quando esse coordenador de logística aqui dos órgãos, que é o que opera as licitações e contratos, faz aqui um vínculo jurídico com uma empresa. Vou desenhar uma empresa aqui como se fosse esse prédiozinho aqui, certo? Ok. E ela vem a infringir esse vínculo. Está vendo que é uma relação específica, que tem uma cláusula aqui que está colocando essa norma de comportamento, e ele está contrariando, desobedecendo, está cometendo infração. Então, nesse caso, é poder disciplinar, tudo bem? Então, a gente já fica o quê? Saber diferenciar quais são os poderes, o que é o disciplinar, do poder de polícia, e ele também decorre do poder hierárquico, tudo bem? A gente não está tendo aula de agentes públicos, mas sempre transversaliza os assuntos. Então, aqui no artigo 141 da Lei 8.112, ele coloca aqui as competências, né? Tanto que a pena cabal, que é a demissão, ela cabe ao presidente da República. Tudo bem? Podendo ser delegada. Enfim, e por último, o poder de polícia. Por que que eu fiz esse fluxo? Porque se a gente sabe o que não é o poder de polícia, que chama interpretação a contrário senso ou em sentido contrário, assim fica mais fácil a gente definir.
E uma das características que nós percebemos, quando o vínculo é específico, não é poder de polícia, né? Então aqui é um vínculo mais genérico, mais abstrato. Então aqui, e isso é uma característica da lei. A lei ela não é genérica? Ela é genérica. Ela é abstrata. Abstrata. Uma outra questão que caiu em prova é que as normas, as leis, evidenciam uma das medidas do poder de polícia? Sim ou não? Só alguns alunos erraram. E sim, evidencia. Porque a gente tem aquele senso comum que o poder de polícia é quando o policial vai lá e prende ou faz alguma intervenção, alguma abordagem, né? E nesse sentido de plano, a gente está aqui no âmbito de plano, quando você dá um passo atrás, cria uma norma, você está orientando para o futuro condutas dentro da ordem pública. Sim? Então isso é um controle, a gente chama de controle preventivo, é um poder de polícia preventivo. Então a lei é sim uma das medidas do poder de polícia. Tudo bem? Só para a gente ir segmentando aqui, mais adiante a gente vai ver isso. Tá. Pessoal, eles se interpenetram, mas aqui eu vou começar a fazer alguma segmentação aqui, só para a gente fazer uma divisão didática dos assuntos. Tá? Então, em resumo aqui, poder da administração. A de Pietro destaca 4, normativo, hierárquico, disciplinar e polícia. Aqui a gente já pode pegar, né, o normativo, uma norma, que é esse documento, o hierárquico, esse organograma, certo? O vínculo específico que tem entre o superior e o subordinado, e dele decorre o poder disciplinar. Esse aqui é o disciplinar, o de vermelho aqui. Deixa eu anotar aqui, fazer um mundo aqui e colocar aqui, ó, disciplinar. Quando a gente coloca essa setinha, significa vínculo, né? E esse vínculo aqui no disciplinar, ele é um vínculo específico. Específico. E daqui já estão as diferenças do poder de polícia, que já tem um vínculo mais genérico e abstrato. Tudo bem? Quanto a poder, alguém tem alguma pergunta para se fazer, de um modo geral? Então vamos seguir. Ok. Pessoal, aqui está o mapa do Brasil, é para evidenciar isso. O poder, ele é esse sustentáculo, para que a gente possa cumprir com 2 macroprincípios do direito público, que é o quê? O interesse público sobre o interesse privado, a supremacia, né, suprema, que te coloca na posição superior. Então, é essa verticalização. Supremacia do interesse público sobre o privado e também a indisponibilidade do bem ou interesse público. Certinho? Então, por isso que a gente coloca aqui a bandeira do Brasil, que é para cumprir com essa ordem e progresso, que é a própria marca da nossa bandeira, tá? Um dos nossos signos públicos. Aqui, só para a gente começar a esquentar um pouco, a prova está chegando, vamos fazer uma questão aqui, né, do nosso concurso-alvo, caiu em 2010. Ele vem aqui e diz assim, ó, ao utilizar o seu poder discricionário, a autoridade terá liberdade na prática de atos administrativos para a escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. Contudo, a autoridade deverá sempre observar a competência, a forma, a finalidade do ato. Opa, ele está juntando 2 assuntos aqui, vocês perceberam? Atos administrativos, que são 5 elementos, certo? E o poder discricionário, tudo bem? Dos 5 elementos, no poder discricionário, 2, ele tem margem de liberdade decisória, né? Ele tem discrição em valorar os aspectos que o caso concreto possa apresentar. É o que é? É o objeto, o conteúdo, e ele colocou aqui, ó. Sim. Isso. E o motivo, ele vai valorar o motivo, de fato ou de direito, né? Ele tem essa conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade, para quando você já tem um domínio conceitual, ele já vem aqui e ele já propriamente explica o que é discricionário. Discrição administrativa é isso. É quando você pode valorar a conveniência e oportunidade no ato administrativo, tudo bem? Ele tem mais liberdade. Só essa questão aqui, a priori, ela tem um indicativo de ela coerente, tudo bem? Então vamos guardar isso. Tranquilo por vocês? 2. O poder hierárquico visa ordenar, coordenar, controlar e corrigir
as atividades administrativas no âmbito interno da administração pública. Com suporte nesse poder, é que as ordens emanadas das autoridades superiores deverão ser cumpridas incondicionalmente, sem ampliação ou restrição. Pessoal, ficou um tanto complexo aqui, né? O CESP, antigamente, ele fazia muito isso. Ele te dava uma corda e ia te levando, igual um canto da sereia. E ficava tudo muito bonito. No finalzinho, ele pegava e puxava seu tapete, ele puxava a sua corda. Né? Quando você dá muita corda, tem duas coisas. Ou a pessoa vai enforcar com ela, ou ela vai usar para sair do buraco. Então, cuidado com isso. Pessoal, quando ele colocou ali, ó, incondicionalmente, se for assim, não precisa você ter uma ciência jurídica para estudar os casos, os litígios. Se tudo for incondicional, passa a ser estado absolutista. O que o rei falou é incondicional e pronto. E a gente sabe que no Estado moderno não é assim. Por quê? É muito comum no direito penal, quando a gente fala de culpabilidade, que é inexigibilidade, exigibilidade de conduta diversa. Na culpabilidade, obediência à ordem manifestamente ilegal. Isso, inclusive, pode até ser ali para reduzir a pena dele, certo? É uma das searas da culpabilidade. E na própria Lei 8.112 tem esse instituto do direito penal. Tudo bem? Então, pessoal, se o delegado, por exemplo, falar para o agente, vai lá e mata aquele bandido, essa ordem, ela é constitucional? Pessoal, ela é inconstitucional, porque a pena de morte ela não é prevista no Brasil em estado de normalidade, certo? Então, essa ordem ela é manifestamente ilegal. Até porque, se no jeito que eu coloquei, a pessoa passa a ser tipo um cavalo, né? Aí a gente volta para uma escola de administração, que é aquela crítica do Charles Chaplin, que é a administração clássica. A pessoa passa só a bater martelo, bater carimbo, entendeu? Então, a pessoa está estudando, passando por um grande programa para pensar. Então, a filosofia da coisa. Então, essa questão, no meu entendimento, ela está aqui, ó, o incondicionalmente, certo? Torna ela errada. Perfeito, muito bem colocado, muito bem colocado. Pessoal, ele tem todos esses verbos sim, dar ordens, até porque ele faz isso mediante delegação também. Isso está na lei 9784, por volta do artigo 12 e 13 ali. Ele vai coordenar, esse cara aqui está coordenando esses 4 aqui, ó, pode ser que, ó, presidente da república, coordenando aqui 4 secretarias, certo? Controlar, aí a gente tem um órgão que chama controladoria. Por exemplo, o governo federal, ele tem um ministério que é da Controladoria Geral da União, certo? Então, sim. Corrigir. O corrigir, ele já é um outro poder, que é o poder da autotutela, certo? O que é auto? É quando a sua consciência, ela vai e te condena. É dentro dessa estrutura aqui, ó, a pessoa vem e ela vai fazer o quê? Isso aqui é um olho. O olho é um monitor, é uma supervisão. Aí ela vem aqui para controlar um ato publicado por esse aqui. Vamos supor que essa pessoa aqui, esse agente aqui, ó, ele foi e liberou uma autorização de serviço público. E a autorização, ela é discricionária. Mas no caso, a lei falava que era uma licença, e a licença é ato vinculado. Se o usuário cumprir com todos os requisitos, ele tem direito àquilo. Esse cara ele não pode valorar se você vai usufruir ou não. Tudo bem? Então, essa decisão dele aqui, ela passou a ser controlada para cá. Geralmente, é muito por denúncia, por ouvidoria que chega, né? Esses desmandos aqui da base operacional. Mas quando chega ali, ele vai colocar o poder de autotutela. Certinho? É quando uma estrutura se controla internamente. Eu vou até fazer aqui... Vou fazer aqui ó, uma pulverização vermelha, porque isso aqui, está vendo que ele está colocando uma supervisão sobre todas as outras atividades? Cuidado que a autotutela ela ocorre quando você tem uma pessoa jurídica. E a pessoa jurídica, quando a gente desconcentra, ela vai formando órgãos, outros órgãos, não é? Quando eu tenho 2 pessoas jurídicas, que é uma relação entre administração indireta, por exemplo, o ministério, e administração indireta, uma estatal, isso já chama princípio da tutela, ou também tido como supervisão ministerial. E ele decorre de uma descentralização. E quando eu falo descentralização, eu falo de pessoas no plural. E uma é a pessoa da administração direta, e a outra é a pessoa, a entidade. Então, a gente já tem uma relação com órgão e entidade.
Você viu que nós já voltamos em outra matéria que chama Organização da Administração Pública, né? Perceba o tanto que se interpenetram essas matérias. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Então, na autotutela, diferenciar do princípio da tutela, do controle, né? Ou da supervisão ministerial. E esse nome supervisão ministerial que está no Decreto-Lei 200 de 67. Tudo bem? Ok, então. Então, seguiremos aqui. Então, 1 a priori está certo, o 2 a priori a gente colocou aqui como errado. 3. Ao poder disciplinar, não se aplica o princípio da pena específica, que predomina no direito penal. A autoridade pública, em vista da infração cometida, poderá aplicar a sanção que julgar cabível, oportuna e conveniente, dentre as indicadas na lei ou regulamento para a generalidade das infrações administrativas. Opa, ficou complexo. Mas para o Ministério Público eu tenho que entender de penal e eu tenho que entender direito penal administrativo, que é onde eu falo de processo administrativo disciplinar. Lá por volta do artigo 117, da Lei 8.112, no 117 e seguintes, ele fala lá que as penas são advertência, suspensão e demissão. E ele fala que a suspensão pode ser de 1 até 90 dias. E lá ele coloca alguns tipos. Dentro disso aqui, ele não fala igual ao Código Penal, que dá o tipo e fala assim, pena de 3 meses a 1 ano, detenção de 3 meses a 1 ano. Não, ele não faz isso. Você pode ver que a Lei 8.112 ela não faz isso, até porque senão ela ia ficar muito extensa. Já é prolixa. Então, o que ele deu? Ele deu os tipos administrativos. Ele falou, ó, esse bloco de tipos corresponde a tal sanção, advertência. Esse outro bloco corresponde à suspensão. E esse bloco aqui, que é muito relevante e severo, corresponde à pena de demissão. Certo? Demissão é demissão. Você não pode valorar muita coisa, concorda comigo? Mas uma suspensão que é de 1 a 90 dias, você pode valorar. Vou te dar um exemplo. Teve um caso que aconteceu no Pará. E esse servidor, ele pegou o outro e deu um pescoção, a vias de fato. Aí, abriu-se um processo administrativo disciplinar. E todo mundo lá falou assim, isso aí é demissão, esse tipo é demissão. E na hora do relatório, o decisor lá, ele foi deu uma suspensão de muitos dias. Aí, quis revisar o processo e tudo mais. Então, assim, cuidado. Tem-se uma descrição, sim, no direito penal administrativo, que é na Lei 8.112, mas tem que se fazer essa correlação. Quando é demissão, tudo bem? Se eu não me engano, artigo 132 ou 117, tá? A diferença é essa, é a forma de escrever a lei. O direito penal ele é escrito em 2 partes, dá o tipo penal e depois ele vem ali e coloca ali a temporalidade, que é restrição da liberdade, certo? Então essa questão está correta, é uma questão de alto nível, complexa. Inciso 4. O poder regulamentar é a faculdade atribuída a qualquer autoridade pública de explicar o conteúdo da lei para sua correta execução. E aí, pessoal? E aí? Bem colocado. Alguns autores colocam poder regulamentar, outros poder normativo. Alguns doutrinadores falam que o poder regulamentar ele é exclusivamente do presidente da República, certo? Então, quando ele fala qualquer autoridade, ele já está infringindo aqui alguma posição de algumas doutrinas. E esse termo para concurso, ele é muito genérico, né? Ele é um marcador linguístico, tudo bem? Então, aqui ele está sendo um indefinido, né? Ele está colocando aqui como pronome indefinido. E você estuda para ser convicto, conclusivo e preciso. Você não estuda para ficar, é um certa pessoa, é um qualquer. Senão você não precisa estudar uma ciência por 5 anos, entendeu? Então, muito bem colocado. Você foi aqui cirúrgico no marcador linguístico. Pessoal, a priori, coerentes A1 e A3, tudo bem? Como é que ele traz isso para você? Isso aqui é para te cansar, tá? Na hora ali teve muita gente que acertou lá em cima, mas na hora de transpor aqui, transpor para cá, errou. Ou de transpor para o gabarito também errou. Precisa treinar muito isso aí, tá? Então, pessoal, a priori, letra A, né? A1 e A3 são verdadeiras, tudo bem? Ok. Vamos seguir. Então, nós aprendemos aqui o que são poder da administração e agora a gente vai definir a espécie, que é o assunto da aula de hoje, o poder de polícia. Tudo bem? O que é o poder de polícia? Ele é a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Certo? Lembra aí naquela classificação da Constituição? Direitos de primeira geração, que são os direitos individuais e políticos.
que era uma prestação ali, o não fazer do Estado, fala, Estado, deixa ele viver, deixa ele ter um nome, deixa ele ter um patrimônio, deixa ele escolher o representante dele. Aí depois, para a segunda geração, já veio essa questão do Estado começar a falar, opa, eu te dei muita liberdade e você foi libertino. Agora eu vou passar a restringir, eu vou passar a te limitar. Você não pode vender alimento putrefação, você não pode fazer construção sem fazer a profundidade adequada, certo? Você tem que ter um estudo de engenharia para fazer, ou você vai subir num prédio que está com risco de desmoronar. Foi o assunto da semana, o prédio em Fortaleza, não foi? Certo. Então, daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto aí, tá? Então, enfim, então, quando o Estado limita, que é uma atividade negativa, o usuário ou administrado, isso é o poder de polícia, tudo bem? Então, em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público, certo? Ok. E ele limita bens e direitos, ele pode limitar a propriedade também, certo? Por exemplo, se você ter um carro muito barulhento, ou alguma coisa que causa uma poluição, perturbação ao sossego, pode fazer alguma apreensão em alguns casos, tá? Aí aqui, pessoal, ó, interesse público. Como é que eu vou definir essa coisa que é um pouco abstrata? Como é que eu vou dar concretude? São os setores de interesse público, a segurança pública, a moral, a saúde, o meio ambiente, defesa do consumidor, patrimônio cultural, propriedade, certo? Só para a gente dar concretude. Ok? Aqui a gente já pode perceber que se a gente for associar com os remédios constitucionais, lá no artigo 5º, nos direitos individuais e as garantias, a gente tem o quê? Ação popular. Ação popular, ela ataca o quê? Moralidade. Ela ataca patrimônio, meio ambiente, patrimônio, certo? Patrimônio histórico, cultural, então que já caberia uma ação popular. Quando a gente fala também de meio ambiente, saúde, quando é coletivo, difuso, ou individual homogêneo, a gente também já tem uma outra ação, que é a ação civil pública, que é o que? O órgão, ele que tem essa titularidade de apresentar essa ação. Então, esses temas aqui, pessoal, são muito importantes, né, para a prova de vocês, tá bom? Qual que é o fim, a finalidade? É fazer a preservação do direito objetivo, da ordem pública, da paz e da segurança coletiva. O que está escrito na bandeira do Brasil? Ordem, ordem e progresso. Dentro de ordem, eu posso considerar paz, absorve segurança? Pessoal, é uma atividade jurídica. Se o pessoal falar assim, se alguém te perguntar, poder de polícia é uma atividade jurídica? Sim, o Estado está prestando. O bombeiro não veio aqui agora há pouco para verificar as condicionantes de incêndio, para prevenir o incêndio? Perfeito. Ele veio aqui, só que ele falou, ó, você não pode colocar de papel aqui, porque esse aqui ele é inflamável. Esse aqui para o incêndio rapidamente, em poucos segundos pega fogo. Então, enfim, quando ele vem aqui, ele fala um não, isso é uma atividade negativa, ele está te proibindo de colocar um material inflamável. Tudo bem? Ok. Para preservar o quê? A segurança, né? A vizinhança. Certinho. Quanto a esse tópico, tem alguma pergunta? Conceito? Aqui, pessoal, tem uma questão interessante. A gente pode falar que, com a evolução do Estado, teoria geral do Estado, né? Na Idade Medieval, por que aqueles grupos, clãs, eles se uniam e começavam a formar os feudos? Qual que era a maior razão? A maior razão eram os bárbaros, eram os assaltos, eram os roubos, estupros, né? Que eles viviam em guerras, um contra o outro. Então, eles foram se unindo para formar o Estado social, no sentido de dar o maior serviço público ali, a maior coisa que poderia oferecer era o que? Era o exército. Tanto que Maquiavel fala, um grande governante ele tem que ter um bom exército, porque o exército fazia o quê? A proteção. Tanto que os castelos eles têm o quê? Muros altos. E esse muro alto é a evidência que naquele momento medieval era a segurança coletiva que era o que é mais desejado pelaquela população, certo? A gente consegue ver isso em alguns filmes, né? Robin Hood, por exemplo. Aqui, ó, pessoal, quando ele fala assim, ó, limitar em benefício da segurança, é o conceito clássico, tudo bem? Porque a gente volta lá para aquela idade medieval. Quando ele fala limitar em prol do interesse público, inclui a segurança, mas amplia para outros valores, outros direitos, aí já é o conceito moderno. Então, se a prova te perguntar a diferença entre conceito clássico e moderno, você lembra ali na evolução da teoria geral do Estado. Combinado até aqui? Então, clássico, o objetivo era a segurança. E o moderno inclui a segurança e outros mais, saúde, educação,
Tudo bem? Poder de polícia. Definição legal. A gente vai ter que ir lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Vou pedir licença, certo? Pessoal, quando tem uma definição legal, e isso para o examinador, o risco é muito pouco, porque o doutrinador entende A, entende B, entende C, ele cria uns cenários. E quando a lei fala, é a vontade do povo definindo aquele conceito, né? Olha aqui, ó. A gente está dentro do assunto de taxas, tudo bem? Que é uma espécie tributária. A gente vai ver a relação do direito administrativo com o direito tributário. Deixa eu dar um zoom aqui, que para vocês eu acho que... Alguém me dá o feedback aí se melhorou? Está melhor para ler, né? Eu vou ler. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Tudo bem? Você percebeu que aqui no finalzinho ele vai lá no artigo 5º da Constituição Federal, quando ele fala de direitos individuais e coletivos? Tudo bem, então. E outra coisa aqui, ó, ele pode disciplinar a atividade econômica para o empreendedor, para o empresário, daquelas que são de médio e alto risco, que ele fala aqui, ó, que demanda concessão ou autorização. E mais adiante a gente vai ver esses institutos aqui. Deixa eu já fazer um link aqui já, ó. Dentro do serviço público, quando ele é prestado de forma indireta, eu uso contrato para isso, né? Eu vou usar um contrato, que é um vínculo, e eu posso fazer isso por meio de concessão, permissão. Eu vou colocar aqui concessão e autorização da forma que o CTN está falando. Qual que é o link que eu estou colocando aqui? O link é o poder de polícia, ele atua preventivamente sobre essa liberação aqui, ó, para fazer uma atividade econômica. A relação desse assunto já com o próximo assunto. E está aqui no próprio artigo 78. Parágrafo único. Pessoal, devido processo legal, ele é uma garantia do administrado. Nós vamos lá no artigo 5º, lá só para a gente fazer uma interdisciplinaridade, tudo bem? Considera-se irregular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se da atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Opa! Qual é o risco do poder de polícia? O risco é ele exceder. E o direito ele vem para inibir e combater todo o excesso. O excesso não é o abuso ou desvio de poder? Sim. A gente vai ter um slide lá. Então a gente vai falar que é do parágrafo único, são limites ao poder de polícia. Tudo bem? E um dos grandes limites aqui, que eu até abri essa lei aqui agora, ó, olha aqui que ele fala aqui, ó, regular, devido ao processo legal, né? Quando ele fala aqui, ó, considera-se regular, que é o processo legal. Com observância devido ao processo legal. Qual é a lei que disciplina o processo administrativo federal? Essa aqui que eu vou abrir agora. Aí vamos fazer já um link, tá? Então, dentro do poder de polícia, a gente tem limites, e o devido processo legal é um. E olha aqui o que ele fala aqui, ó. A administração, artigo 2º, pessoal, eu estou na lei 9784 de 99, ela regula o processo administrativo federal, tudo bem? A do estado de Goiás, a lei 10.800 de 2001, tá? Ela é a Ctrl+C e Ctrl+V dessa lei aqui. Artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Certo? Aí ele fala aqui, ó,
Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de... Aí que lá no inciso 6 ele fala aqui, ó, adequação entre meios e fins. Isso aqui ele já está explicando esse princípio que chama proporcionalidade. É uma equivalência entre o meio e o fim. E eu não coloquei aqui já uma equivalência entre meio e fim? E ele não deve cumprir aqui com uma proporcionalidade? Sim ou não? Sim, até porque esse aqui é um princípio do direito administrativo, um princípio legalmente instituído aqui, ó, no artigo 2º. Aí depois ele vem e fala aqui, ó, né, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Vou dar um case aqui. A vigilância sanitária, o fiscal, teve uma denúncia que o pessoal estava passando mal, estava tendo infecção intestinal, aí eles foram lá. Aí eles fizeram aquela vistoria e realmente foi identificado que a carne, a proteína, algumas já estavam com prazo de validade vencido e as outras estavam a vencer dentro de uma semana. E como uma das pessoas que passaram mal era parente do fiscal, e ele pegou lá e pegou a que estava vencido e pegou a que estava a vencer e confiscou tudo. Ele excedeu o limite dele? Essa aqui tem uma razão, um motivo de fato e um motivo de direito para ele retirar. E essa aqui, ele tem um motivo de direito? Se ela pode ser vendida, entendeu? Ele está restringindo uma atividade econômica, não é? Então, esse caso, pessoal, foi uma decisão judicial. Até ouvi esses dias na Voz do Brasil, esse julgado. Tudo bem? Entenderam aqui? Tranquilo, então. Então, só para a gente voltar aqui na definição, artigo 78. E os limites do poder de polícia está no parágrafo único do artigo 78, tá? Para a gente fazer o link aqui, depois eu vou fazer uma pirâmide de Kelsen. Vamos aqui no artigo 5º. Onde ele fala aqui, ó. Devido, aqui, ó. Olha aqui, ó. A liberdade é um dos 5 direitos, dos direitos fundamentais, né? Ninguém será privado da liberdade e a propriedade também, ou de seus bens, sem o devido processo legal. Então, você já pode fazer esse link, que isso aqui está sendo regulamentado pelo parágrafo único do artigo 78, quando a gente está falando desse poder de polícia. Entendeu aqui? Pessoal, presta atenção. A interdisciplinariedade para um concurso de alto nível ela é muito importante. Ela é exigida numa prova objetiva, o MP faz muito isso de vocês, e somente numa prova discursiva. Então, olha que a gente linkou aqui direito administrativo, direito tributário e Constituição Federal, certo? Voltando para os slides para a gente finalizar esse bloco. Opa! Funções de governo. Eu só explico isso aqui, certo? Lembra quando eu falei aqui ó, de Estado, e o Estado remete ao direito constitucional? O Estado, Montesquieu, ele tripartiu o poder. Os poderes eles sofreram uma partição em 3, que é o poder legislativo, o executivo e o judiciário, certo? E se a gente for retomar no direito constitucional, dentro do poder legislativo, ele vem aqui, ó, e dentro do poder de polícia ele fala assim, ó, o legislativo, uma pergunta, ele exerce poder de polícia? Sim ou não? Eu falei que sim, porque a norma é uma das medidas, não é? E a casa legiferante que produz leis não é o poder legislativo? No caso da União é o Congresso Nacional. Aqui, ó, então o poder legislativo, sim, exerce o poder de polícia ao criar as limitações administrativas, certo? Um exemplo, só a própria lei de improbidade, que foi colocada aqui, ele dá alguns exemplos ali de enriquecimento ilícito, que são atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito. Aquilo você não pode fazer, porque se você fizer um tipo administrativo, você vai ver todas aquelas sanções e consequências dessa lei civil. Tudo bem? Ali já fica, por exemplo. Um outro também, a própria decoro, que é proibido na lei 8.112. É proibido ao servidor público, certo? Então, são limitações. Tá, ali, mas vai infringir mais o poder disciplinar nesse caso aqui, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó, para a área econômica, né? A gente pode ir da ordem econômica e colocar aí, por exemplo, alguma limitação, não vender alimentos em putrefação, alimentos vencidos. Se ele incidir nisso, né, ele está ali dando um motivo para o agente ir lá e aplicar o poder de polícia. Então, a norma
é que está amparando esse agente. Tudo bem? É óbvio, né? O princípio da legalidade estrita na administração pública. E o Poder Executivo, ele exerce, sim, de uma forma mais ampla. Por isso que a imagem do Executivo ficou um pouco maior que a do Legislativo. Ele exerce de uma forma preventiva e de uma forma repressiva. Tá? Tem uma frase interessante, que foi uma das tomadas do Estado, né, na Rússia, que ela é de 1917. Lenin fala assim: é preciso dar um passo atrás para dar 2 passos à frente. O que ele quis dizer com um passo atrás? É planejamento, é atuação preventiva. E olha aqui que o Executivo, ele faz decretos, não é? O decreto não regulamenta, não complementa a lei? Perfeito. Então isso é o que? É um poder de polícia preventivo. E ele também controla a sua aplicação. Quem controla? O próprio exemplo aqui, ó, na autotutela, o superior hierárquico, ele vai fazer o que? Quando ele homologa o ato administrativo de homologação é um controle de legalidade, porque ele é feito no final do processo, entendeu? Homologar a licitação, homologar o concurso público, tudo bem? E de forma repressiva, que é o que a gente mais conhece, que é o senso comum, que é aquela abordagem, né? São imposições de medidas coercitivas. É a hora que o fiscal vai lá e pega o alimento em putrefação, é a hora que o policial vai lá e faz aquela apreensão do bandido. Tudo bem? Sim? Certo. Pessoal, quanto a esse aspecto do direito constitucional, essas instituições aqui, essas instituições de governo, Poder Legislativo, Poder Executivo, tudo tranquilo? Se a questão vier fazer essa pergunta, essas questões preventivas, vocês têm segurança para responder? Por que eles perguntam isso? Porque isso aqui fica muito oculto, implícito. O que é mais expresso para todo mundo jornalisticamente são esses aqui. Então aproxima muito o senso comum, mas na hora que você pega o senso científico, dá esse passo atrás e vê que dentro de forma preventiva, tanto o legislativo como o executivo, eles têm esse poder de polícia preventivo. Tudo bem? Ok, quanto tempo eu tenho aí? 1 minuto. Tá, vou encerrar isso aqui, ó. Pessoal, qual que é a relação do direito administrativo com o direito tributário? Poder de polícia. Ele está definido lá na norma, na lei complementar do direito tributário, que chama Código Tributário Nacional. O poder de polícia, ele é um dos fatos geradores da taxa, certo? A taxa, ela tem 2 fatos geradores. O poder de polícia e os serviços públicos específicos, né, e divisíveis. Eu vou voltar lá no artigo 68, que a gente vai precisar de fazer esse link, tudo bem? Eu já encerro. Olha aqui, ó. Olha a taxa, ó. Artigo 77. As taxas têm como fato gerador o exercício regular de poder de polícia. Pessoal, desculpa, isso já está no artigo 77, tudo bem? Eu vou lá no slide, tem que fazer essa reconsideração, artigo 77. A taxa, ela tem 2 fatos geradores. Um é esse aqui, poder de polícia. Então, o poder de polícia, ele pode taxar, não pode? Então, você fala, está taxado. Taxa, olha aqui, ó. E qual que é o outro fato gerador? Serviço público. Só que, né, todos? Não, mas vamos colocar aqui, serviço público, ele também pode taxar. Certo? Eu vou colocar aqui, ó, taxa. Pô, professor, que coincidência? Não, sim, é bem coincidente mesmo. Por quê, pessoal? Porque isso aqui são fontes de receita para o governo, né? E são atividades que o governo presta. Atividade jurídica do poder de polícia e atividade material do serviço público aqui, ó. Tá? Aí o serviço público, ele não é qualquer serviço público, é quando ele é específico e divisível. Mas tudo bem, né? Então, enfim, a gente já viu aqui a relação com o direito tributário, tá? Agora, deixa eu só aproveitar que é uma lei que cai muito no MP, que é a Lei 4.320, que é a Lei do Direito Financeiro. Pessoal, lá no artigo 11 dela, ela vem que fala aqui, ó, da receita, aí ela vem aqui, ó, dá uma definição de tributo também, tá? Tem outra definição de tributo aqui nessa lei. Aí ela vem aqui e fala, a receita é classificada como tributária. A receita tributária são impostos, taxas e contribuições de melhoria. E depois ela vem aqui e fala aqui, ó, de serviços. Você consegue ver isso? Então, a gente tem aqui, ó, 2 formas para financiar o serviço, por taxa e a receita de serviço, que chama tarifa. A receita de serviço é aquela que está na Lei 8987 de 94, que a gente chama de tarifa.
Perceba que o direito financeiro, ele é muito inteligente ao segmentar essa classificação. Porque um é prestado pela Receita, pode ser, por exemplo, né, verificado pelo órgão fiscalizador, Receita Federal, vamos colocar como exemplo. E esse aqui, por diversos, tá? Então, aqui a gente pode separar isso aqui, tudo bem? Olha aqui, por exemplo, ó, só para a gente ver o balanço. Receitas tributárias, visão tripartite, taxas, né? E o poder de polícia, ele não dá fato tirador a taxa? Receita de serviços aqui embaixo, ó, tá vendo? Então, só para a gente saber que é segmentado, tá? Então, a gente foi no direito financeiro. Encerrou o bloco, amigo? Tá bom, então. Então, aqui a gente já fez uma relação. Direito administrativo, poder de polícia. Fato gerador de taxa, certo? Direito tributário, artigo 77 do Código Tributário Nacional. Só que a gente tem que saber que na contabilidade pública, para organizar, no direito financeiro, a taxa entra como espécie de receita tributária, e a gente vai estudar agora a pouco serviços públicos. E os serviços públicos, ele entra lá como outra categoria de tarifa, lá embaixo. Entendido até aqui? São origens de receita. É importante saber que é uma prova de alto nível, tá? E a gente está fazendo o quê? Formando as faísquinhas da sinapse aí, fazendo esse caminho neural. Tudo bem? Tá bom. Só para você ter a base, isso aqui está no artigo 11 da Lei 4.320, que ela define normas de direito financeiro, tá? Ambas são espécies de receitas correntes. Tudo bem? A Fundação Carlos Chagas, ela adora te perguntar isso. Isso é receita corrente ou receita de capital? Aí ela fica só te perguntando esse joguinho, tá? Pessoal, então encerrado o primeiro bloco, tudo bem? Agora daqui a alguns segundos a gente